Beleza. Bom, cara, a linha que você seguiu aqui é exatamente isso mesmo, tá? Para inclusão dos itens. E aqui o que dá para ir fazendo depois é ir melhorando a questão das validações, tá? Lembrando que Sim, dentro de um hack lock você não tem nenhuma validação, que é o que a gente comentou ontem, né? Então, conforme você vai trabalhando, você vai ampliando, você vai melhorando a refatoração disso tudo. Mas trazendo aqui para o âmbito do que a gente queria treinar, que era um hack lock de inclusão, uma alteração, quando que você fazia uma deleção ou um recall, tá ok, sem dúvidas, certo? Conseguiu reproduzir sim, aqui os testes. E aqui agora, só bem para a gente tranquilo. matar de vez esse assunto, eu vou fazer aqui. Eu vou pegar naquele meu, tá? Cadê? Garbage, curso, projeto, temp. Vou mover o seu para cá. Beleza. E aqui agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar uma tratativa aqui para ele pausar um processamento aqui quando a gente der um lock em um registro. E depois eu vou abrir outra instância para tentar locar novamente um registro. Pra gente ver como é que isso vai se comportar, beleza? Então, deixa eu Beleza. só ver qual ambiente que eu estou conectado aqui. SV6, beleza. Então, vou compilar a sua versão. Já vou aqui abrir o banco também. Você continuou utilizando a tabela ZZ aqui, né? Isso. Beleza, então vamos continuar trabalhando com a mesma. Coloquei só um if aí também. Eu ia colocar um case ou colocar uma opção lá para o usuário escolher, porque senão É, ele fica então. fazendo esse monte de pergunta aí, né? Sim, sim. Aí aqui você consegue ir ampliando aqui, né? Para trabalhar com processamento de, por exemplo, colocar uma telinha, colocar aquele aviso, Sim, ou então você informar ali numa perguntinha aqui que você quer fazer, entendeu? Aí, cara, dá pra você ir melhorando cada vez mais esse seu fonte aqui de treino de um hack lock. Até que daqui a pouco você sim, refatorou tanto que você vai ter uma função bem genérica pra fazer isso, entendeu? Tipo, recebe campo e valor, quais são as validações que tem que fazer, coisa desse tipo, né? exatamente. Então aqui, ó, deixa eu fazer de novo aquela consulta lá na tabela pra gente ver como que tá. X500, X5 underline tabela, ZZ. X5 underline chave. Era isso que a gente tinha ontem, né? Sim, só que não nesse ambiente. Isso mesmo. Então tá aqui, ó. Tô com esse registro aqui em aberto, tá? Vamos ver em que momento que a gente pode parar aqui, ó. A inclusão pra gente ela já vai dar erro, então ele não vai dar o hack lock, certo? Porque aqui ó, vai falar que já existe. No deletar a tabela, vamos pegar isso, ó. Deletar, sim, e vamos colocar uma pausa aqui, ó, antes de deletar. Então, msg, yes, no. Deseja continuar a deleção? Set title já temos. Eu vou deixar essa mensagem aqui sem a gente aproveitar nada, só para ele ficar parado após dar um hack lock e antes de dar um unlock. Beleza? Então, deixa eu compilar essa versão aqui.
Ah, tô esperando aqui, tá mostrando de outra extensão. Aí, já foi. Esse aqui é DV. Pelo menos temos uma house aqui. Então tá aqui, ó. Desejo realizar alterações, tabela. Deixa eu só ver como que você tratou. Sim. Incluir a tabela, não. Deletar, sim. Desejo continuar da deleção. Ou seja, nesse momento aqui, a gente fez a trava desse registro que temos aqui, ó. Que não está deletado. Beleza? Vou subir uma outra instância pra gente tentar fazer um lock de novo nesse cara. Aqui, Entendi. ó. Nova janela. Beleza, ainda tá parado aqui. Vamos lá na mesma rotina. Alterações, sim. Incluir, não. Deletar, sim. Deletar, sim. Ó, já não apareceu a pergunta pra gente. E essa daqui é uma tela que aparece bastante quando o pessoal quer fazer, sei lá, alguma venda, alguma coisa no sistema, e alguém está realizando um recálculo de estoque, um input de inventário, ou tem alguma contabilização online, etc, rodando, tá? E a pessoa não consegue registrar o serviço, ele fica piscando essa tela aqui, tá vendo? No registro, etc, etc, ela tem um time aqui que aparece essa telinha. O registro XPTO tentou ser reservado, porém não pôde porque ele está com lock para outro usuário. Tá vendo aqui, ó? Você ainda continua tentando com esse registro reservado. Enquanto você não der um unlock nele, ninguém vai conseguir mais utilizar esse registro. Tá? Então por isso a importância sempre de que você abrir um lock, você dá um unlock no final e referencia o alias, para não acontecer de você perder a pilha de chamada além das tabelas. Sempre considerar que você está dando um unlock na tabela que você realmente criou ali a trava, beleza? Beleza. Então aqui a partir do momento que você continua a deleção, sim. Finalizou, vamos ver como é que vai se comportar o outro, né? Aí ó, agora ele já liberou. DB delete, vamos ver como é que tá no banco. Ó, tá deletado. De restaurar sim. Beleza, restaurado. Certo? Certo. Beleza, cara, com isso daqui a gente já consegue finalizar esse assunto sobre Hacklock. Como você já fez ali os exercícios, já está bem fixado, né? Alguma dúvida, alguma pergunta, quer a gente fazer mais um teste de alguma outra situação? Então, isso aí tá tranquilo. Beleza. Então vamos partir agora um pouco aqui para o exec alto. O que é o exec alto, tá? Hacklock a gente viu que não tem nenhuma validação, certo? Vamos fazer aqui um cadastro, deixa eu ver, de produto, pode ser, produto. Produto tem muito campo, vamos pegar um cadastro um pouco menor aqui, vamos ver. Atualizações, cadastro.
maioria aqui também tem trava no sistema, tem um monte de gatilho. Acho que transportadora vai ser mais tranquila, deixa eu ver. Código, nome, beleza, transportadora é mais tranquilo. Então aqui ó, tô aqui nessa tela. Qual que é a tabela de transportadora? SA4, beleza? Se eu der um hacklock nessa tabela aqui, cadastrar o código e não preencher mais nenhuma informação, eu consigo fechar esse hacklock meu? Eu posso dar um MS unlock ou não? Consegue porque ele não tem tratativa. Mesmo esse campo aqui sendo obrigatório? Eu acho que sim. Sim, consegue. Por quê? Qual que é o campo que a gente tem aqui que não pode ser nulo? É o hacknon, tá? Esse campo não pode ser nulo, ele é not null. Tá, mas e aí? Não tem a questão lá da chave única? Aí ele não é que ele não pode ser nulo, ele não pode se repetir, tá? Então esses caras que não podem ser nulos geralmente são os campos que tem ali com a marcação de campo obrigatório, tá? Quando você tem um campo obrigatório, isso daqui não está no banco de dados, ele está só na interface do sistema. Tanto que se você falar no configurador e marcar que o nome reduzido aqui no cadastro de transportadores vai ser obrigatório também, você não precisa de acesso exclusivo no sistema. Entendeu? Você não precisa de acesso exclusivo no sistema, porque ele está só na camada lógica do sistema. E aqui, ó, se eu tento salvar, ele falou o quê? Que eu tenho um campo obrigatório que não foi preenchido. Então beleza, eu vou lá e vou preencher o código. Preenchi o código. Ó. Tô tentando salvar. Ele continua não deixando. Por quê? Tem o outro campo obrigatório que não foi preenchido. Tá? Ó, tá vendo? Ele tem até uma validação aqui no campo. Só que se a gente faz isso daí via hacklock, não tem essa validação. E se eu tô fazendo uma rotina automática, que eu tô fazendo uma integração transportadora, sei lá, com algum sistema da log, por exemplo, tá? A log que faz lá aquelas entregas com os motoboys específico. Vamos supor que a gente está cadastrando aqui uma integração que os motoristas deles vão ser como se fossem várias transportadoras aqui dentro do nosso sistema, certo? Essa integração vai lá, busca um código específico que a gente grava num campo novo e a gente precisa criar um novo código e colocar o nome da pessoa que a gente recebeu nessa integração. Se na integração veio o código e não veio o nome, e eu fui lá e dei um hacklock nessa tabela, vai acontecer de ter um código sem nome, com o código de amarração lá do ambiente deles, porque a gente não fez essa tratativa. Então o que a gente precisaria fazer? Tratar o campo. Porém, se vai outra pessoa e muda esse campo obrigatório, você tem que ir lá no seu programa, fazer a tratativa específica para aquele campo de novo, tá? Então, para isso, a gente utiliza o recurso do execAuto. O que é o execAuto? Não são todas as rotinas que tem, tá? A gente precisa analisar na documentação ou no fonte, o que for melhor, para identificar se existe ali a funcionalidade execAuto. Mas ele funciona como se você estivesse preenchendo essa tela aqui em tempo de execução com uma interface visual. Então, esses mesmos problemas que você está pegando aqui, ó, esse help, você tem essa mesma validação incluindo os dados. Então, se a pessoa não passou o nome, vai acontecer um problema. E a gente consegue capturar esse problema aqui com base em algumas variáveis ali que fica disponível para a gente depois da execução. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui se esse cara aqui tem execAuto. Ele tem menos campo, mas... Deixa eu ver o nome da rotina. Ó, mata 0,50. Tá? Fórmulas que você consegue identificar se esse cara aqui tem execAuto. Primeira coisa, eu procurando a documentação dele. execAuto mata 0,50. Aqui ó, TDN. Mata 0,50, rotina automática de transportadora. Às vezes pode ser que você não vai encontrar documentação. Se você tiver o fonte, uma outra opção é o que? Abre o programa. Você tem ele aí? Tem quase tudo aqui. Tá aqui, ó. Mata 0,50, certo?
E o que que você consegue ter para identificar se esse cara tem ou não um funcionamento automático? Geralmente aqui nesses parâmetros já. Por quê? Essa função principal aqui, ó, que é o objeto que a gente seleciona aqui, tá vendo? Quando a gente dá um Shift F6, esse cara aqui, ele não é essa tela, ele é esse browser aqui, ó, entendeu? É a rotina que foi chamada no menu. Então você pode chamar várias outras, você pode chamar várias outras telas aqui. Sempre que você der um Shift F6, ele vai mostrar a rotina que foi chamada dentro do menu. Então, ó, a gente chamou lá dentro do formulário de edição. Chamei aqui de novo agora no browser, deu a mesma rotina. Mata 0,50. Daqui dessa rotina eu posso ter outras ações, cliente, e apontar direto para a tela do cliente. Se eu der um Shift F6, vai aparecer o Mata 0,50 de novo, tá? Abrir aqui o Mata 0,50, tá vendo? Ó? Ele já tem A hot alto e um N OPC alto. Isso daqui, ó, já indica que ele é de execução automática. Beleza? Internamente aqui, ó, se você for seguindo essas variáveis, você já vai ver que ele tem tratativas específicas aqui dentro, ó. Aqui esse cara aqui tá chamando uma X-cadastro. X-cadastro eu acho que eu não vou ter o fonte aqui. A X-cadastro eu não vou ter o fonte aqui. Deixa eu ver se eu tenho uma outra aqui. Mata 0,60, se eu não me engano é de pedidos. Não, produto fornecedor. Aqui, ó, esse cara aqui. Tem esse aqui alto também. Cadê o menu def? Incluir. Também tá chamando a função que eu não vou ter. A gente vai achar um exemplo bom aqui já já. Pedido de venda 410. Agora acho que a gente achou um aqui um pouco mais detalhado aqui, as partes automáticas. Tá vendo aqui essa aqui, ó, por exemplo, um Ezequiel Auto é o programa de inclusão de pedido de venda, tá? Tá vendo aqui, ó, você tem cabeçalho para automático, cabeçalho dos itens, qual que é a opção que você está utilizando para automático, se é simulação, então tem vários outros parâmetros aqui. Mas só uma dúvida, aquelas duas. A primeira que você abriu lá, por exemplo, ela tem exec alto também. Você identificou por essa opção que ele tinha aqui. Certo. No parâmetro. Geralmente. Aí significa que ela.
Deixa eu tentar lembrar de algum outro fonte que não tenha, talvez. Ah, 500 watts. faturamento, documento de saída eu acho que não tem. Deixa eu dar uma olhada. Ó, mata 460. Ó, objeto mata 460A. Mata 460. Ah, esse cara aqui. A função não existe? É isso mesmo? Assim que é da hora. Acho que eu não vou conseguir identificar uma que não tem agora, mas a função do execAuto aqui a gente vai estar utilizando para simular um processo que foi imputado manualmente, certo? Por exemplo, aqui pedido de venda. Quais são o que acontece quando você acessa a rotina do pedido de venda? Você tem um browse que vai listar todos os seus pedidos. Você tem uma opção de inclusão, alteração, visualização e várias outras aqui dentro de outras ações, certo? Quando você pega aqui, ó, o programa do pedido de venda, assim que ele abre, ele já está recebendo um monte de parâmetros. Só que você não precisa preencher isso daqui quando você está acessando pelo menu. Entendeu? Dentro do menu, como que ele está configurado? Mata 460. Ó, mata 410, na verdade. Lembra lá no cadastro de menu, quando a gente vai pelo configurador? Quando você vai cadastrar a função, você fala lá que é uma função de usuário ou função do sistema e coloca só o nome da chamada dele, só o nome da function. Certo? Você não coloca quais parâmetros você tem que passar. Isso porque tudo que você vai tratar ali dentro, ela vai estar especificada dentro da função. Eu estava tentando procurar um outro que não tivesse execAuto, porque geralmente ele vai vir dessa forma aqui para você, ó. É só a chamada direta, entendeu? Aí pode ser que ele tenha alguma outra tratativa aqui dentro de ler uma variável que veio como private ou alguma coisa do tipo. Sim, pode acontecer, mas tende a fugir do padrão do que a gente tem ali dos programas padrão da TOTS, tá? Então, o mais comum é, você pegou um fonte para dar uma olhada. A function principal aqui, ele já tem essas opções aqui, ó. AutoCab, AutoItens, NOPC, entendeu? Option Auto, alguma coisa desse tipo. Ele já indica que a função está tratada para funcionamento automático, tá? Esse funcionamento automático, não exatamente ele precisa ser sem interface visual, tá? Você pode muito bem, por exemplo, para a inclusão do pedido de venda, ele acontecer através de uma tela de orçamento específico que você tenha dentro de um projeto, dentro de um cliente. Então imagina lá que o cliente tem uma tela toda personalizada lá de orçamentos, que tem vários cálculos específicos para o negócio dele.
E aí o cara quer fazer assim, ó, não quero ter que fechar o meu orçamento, ir lá abrir outro menu e incluir um pedido de venda. Eu quero já incluir direto. Só que o formulário do pedido de venda, ele tem muitas variáveis, ele tem muitas validações, validação de T's, validação se o produto existe dentro daquele armazém que foi selecionado, entre várias outras, fora os campos obrigatórios. Para você tratar tudo isso na mão, você vai estar reinventando a roda que já existe de uma forma automática. Então você pode estar criando um botão ali para ele gerar pedido de venda, aproveita as informações que já tem ali naquele orçamento específico do cliente, captura tudo isso e vai passar aqui dentro dos parâmetros, conforme cada execution que você vai querer executar. No caso do pedido de venda, vai passar um array com o cabeçalho do pedido, outra array com os itens que estão sendo vendidos e qual que é a opção que você quer executar, tá? Essa opção aqui, ó, é um dos maiores mandatários aqui do seu processo automático, tá? O que é essa opção automática aqui? Dentro do seu menu def, que geralmente quase todos os seus fontes de browse tem, tá? Praticamente todos os fontes que você pegar aqui, principalmente o padrão, ele vai ter uma função chamada menu def, que é o que? É uma static function que tem a definição dos menus que vão aparecer aqui para o usuário dentro do browse, que está listando todos os registros, tá? E por que geralmente ele vai estar com esse nome de menu def? Porque dentro do framework ele tem uma inteligência para pesquisar dentro da chamada principal do programa que você configurou dentro do menu, se dentro do fonte que foi compilado tem uma static function chamada menu def. Se tiver, ele já vai listar aqui nesse browser principal aqui da tela quais são as opções que você tem dentro de cada menu. Por exemplo, você tá aqui, ó, tá tudo fechado. O que vai aparecer? O browser aqui de atualização da TOTS relacionado ao módulo que você acessou. Tá vendo? Informações do módulo de faturamento, ciclo de vida do Proteus, informações da release. Você clicou em atualizações, você tem uma série de pastas dentro de atualizações, certo? Sim. Quando você pega aqui dentro de cadastros, ó, você está em aqui cadastros e são essas rotinas que estão configuradas. A mesma coisa, por exemplo, para pedidos. Você abriu aqui, ó, pedidos. Você tem pedido de venda, liberação de regras, liberação de pedidos. Você abriu pedidos, ou seja, você abriu o menuzinho de pedidos. Agora você tem várias outras funções já direto. Aqui já não são mais pastas, tá vendo? Então você tem pedido de venda, liberação de regras, etc. Só que tá vendo aqui, ó, o pedido de venda você já aparece direto, ó, visualizar, incluir, alterar. Se você der direto aqui, ó, um incluir, ele nem passa pelo browser, ele já te pergunta qual que é a filial que você quer utilizar, ó. E ele já vai abrir direto o formulário de edição para você. Como que o framework identificou isso? Através de uma static function menu def. Beleza? Isso daqui também vai ser utilizado lá no MVC, quando a gente chegar lá na hora de desenvolver uma tela em MVC, tá? Eu até te mostrei um fonte MVC já e falei que precisa ter menu def, view def e model def, porque o próprio framework já procura essas funções e faz a execução ali por macro substituição, beleza? Beleza. Então, por que aquela opção auto aqui, ó? Cadê? Por que esse cara aqui vai mandar bastante na forma que vai funcionar o execute que você está querendo executar? Porque ele vai indicar quais são as validações que o programa precisa fazer. Por exemplo, se você está incluindo um pedido, o que você precisa validar de cara? Se o número do pedido já existe. Você não pode incluir um pedido com o mesmo número, vai dar duplicidade de informação. Porém, se você vai alterar, a regra já inverte. Você precisa que aquele pedido exista. Então, se ele não existir, isso já é um erro que o execute tem que retornar para você. E você não precisou pesquisar isso, você não precisou fazer um if diferenciado. Tudo isso fica a carga da rotina que você está chamando. Tá? E quando você chama um menu def, a estrutura de um menu para ser apresentado aqui em um browser, tá? E isso seja um browser padrão, seja um browser que você está criando utilizando uma rotina de browser da TOTOS, a estrutura do menu vai ser sempre essa daqui, ó.
você vai ter a descrição do menu, tá? A rotina que vai ser executada. Você tem um parâmetro aqui que, se não me falha a memória, é de nível de acesso, tá? Nível de acesso, você tem lá de 0 a 9. Se você coloca um nível de acesso 5, por exemplo, e o usuário acessou lá com nível 4, ele não consegue visualizar esse menu, beleza? E aqui, ó, esse outro parâmetro é o importante, que é o que condiz a sua opção que você passou como forma automática. Uma opção de inclusão, ela vai ter sempre o número 3, tá? De alterar vai ser sempre o número 4. Exclusão, número 5, tá? Isso daqui você consegue pegar, ó, dentro da documentação da rotina mbrowse. Ou fwmbrowse também. Aqui, ó. Uma outra coisa. Tá vendo essa variável aqui, ó? Private a rotina. O seu browser ele vai estar sempre lendo uma variável que tenha esse nome aqui, tá bom? Então, se você criou um browser e você está tentando utilizar uma variável private chamada a rotina e você colocar qualquer outra coisa diferente dessa estrutura aqui, ó, muito provavelmente a sua tela vai quebrar assim que você tentar abrir ela, entendeu? Porque dentro desse carinha aqui, ele está esperando uma variável private chamada a rotina que contenha essa estrutura, tá? A estrutura, igual eu estava te falando, ó, título da rotina, nome da função, parâmetro reservado, número da operação, que é o que importa aqui pra gente, e 5 parâmetro descontinuado. Acho que ou é esse 5 ou é o 3, que é a questão ali do nível, tá? E aqui, ó, tá vendo? Pesquisa, visualização, inclusão, alteração, exclusão. 6. Alteração sem a permissão para incluir novas linhas. O que isso influencia pra gente? Eu vou pegar aqui. Onde que eu tenho isso? Acho que foi no módulo 29, se não me engano, que eu vi. Não é esse. Aqui, ó. Por exemplo, esse daqui, ó, é um browse que está vazio, certo? Isso significa que a minha tabela, que essa rotina aqui está lendo, ela está vazia. Eu não tenho nenhum registro lá que esteja marcado lá assim a deleção lógica, tá? A minha opção 3, que é uma opção incluir, ela permite eu executar aqui qualquer operação que seja sem a necessidade de ter um registro na base, porque eu estou criando os novos registros. Mas como que eu posso alterar um registro que não existe, certo? Então toda vez que você tentar dar um alterar, ó, arquivo vazio. E se eu tento visualizar? Mesmo problema. Se eu tentar excluir? Mesmo problema. Mesma coisa. Ou seja, você só consegue fazer aqui qualquer ação se o seu menu ele for do tipo 3. Apertei um incluir, agora sim apareceu pra gente, tá? Esse daqui, quanto antes você conseguir decorar essa ordem aqui, tá? Que 3 é sempre inclusão, 4 alteração, 5 exclusão. Isso aqui sim vale a pena, vai te ajudar bastante, porque todas as rotinas, tanto o Execauto quanto o browser, vai utilizar esse padrão. Beleza? Isso daqui é um legado dentro do Proteus. Próximo passo que a gente tem é, além da opção que a gente vai passar do Execauto, a gente precisa passar as informações que vão ser validadas lá dentro do formulário, tá? E já essas informações, ela vai variar conforme cada rotina que você tentar executar.
Por exemplo, no cadastro de transportadoras, a gente tem um formulário simples, certo? Ele só tem informações de uma tabela. Então, provavelmente a gente precisa passar apenas um array. Agora, quando você está falando já de um pedido de venda, você está falando de uma relação de duas tabelas, que é pai e filho. Então você precisa passar tanto o cabeçalho quanto os itens. Porque quando você Sim. está incluindo um pedido de venda, você não consegue primeiro cadastrar o cabeçalho, salvar e depois cadastrar os itens. Você tem que fazer todos em uma única operação. Então, a ordem ali, a quantidade de parâmetros que você vai colocar em cada exec auto vai variar. Forma de você identificar isso, o ideal seria a documentação. Caso você perceba que a documentação não está clara ou você não encontrou a documentação, fonte. Você estando aí dentro da TOTOS vai ser muito mais fácil você conseguir isso. Já liberaram aí o seu acesso aos programas ou não? Ainda não. Poxa, estão Eu pisando tô agora. querendo descobrir, na verdade, quem é a pessoa que tem acesso aos fontes aqui, né? Porque Aham, no meu time eu sei que não é todo mundo, mas eu tô tentando descobrir quem e por quê, né? aham. Como que funciona. É, pô, precisa, senão como é que você vai fazer análise aí no escuro? Complicado, né? Mas os caras não passam nem o que eu já deveria ter, imagina. É verdade, é verdade. Não, tem coisa aqui que os caras falam, não, isso aí você consulta em tal lugar. Ah, pera aí, deixa eu consultar aqui pra você. Em vez do cara já liberar, porque aí daqui uma semana eu vou precisar de novo, aí ele vai consultar de novo, entendeu? Oh, meu Deus. Faz parte, né? Faz parte, faz parte. Mas eu tenho umas cópias aqui. Se precisar, você vai me avisando aí que eu acho que eu consigo fornecer pra você que trabalha na TOTS aí, um programa da TOTS. Ó, então vamos fazer um programinha aqui pra gente fazer o uso de uma exec auto, tá? Para uma operação de cadastro de fornecedores. De fornecedores não, de transportadoras, tá? Que é um cadastro um pouco mais simples ali, a gente tem menos campo e aí a gente consegue bater todas as operações. Inclusão, alteração, é... inclusão, alteração e exclusão. Beleza? Então vamos criar aqui o nosso x underline exec at. Eu até queria um fonte. Até pedi aqui pro cara, né, de um probleminha aqui. Eu acho que eu tinha comentado com você, faz Fala uma aí. semana já isso aí, eu Fala acho, aí né? o nome do fonte. Hum. Vamos ver se eu tenho. Não, é do CFG, né? Era de um relatório CFG. CFG A. Deixa eu pegar aqui o nome, que eu não vou lembrar agora de cabeça. Aí eu falei pro cara, a gente não consegue ver esse fonte não, porque na própria minha base aqui tá dando um erro também, né? Aham. Minha base de teste. Eu falei, ó, o que tá acontecendo com o cliente tá acontecendo na minha, eu tentei dar uma olhada. E aí ele falou, mas isso aí é fonte de lib, e ficou por isso. Eu falei, tá, mas eu perguntei se a gente consegue ver o fonte. Entendeu? Essa que era a intenção, deixa eu só pegar aqui. Falei, mano. Esse cara tá. Boa, precisa não. Ó, tem uns aqui que eu tenho. Aí ele ficou de ver também. O problema tá lá, o chamado em aberto. Na hora que alguém cobra. Ficou de ver e tá vendo até agora, né? É complexo, pô, é complexo. Você ouvia isso da Lynx, não ouvia? Problema complexo sem reprodução em base de teste. Se deixar escutar de novo, eu vou te arrebentar. PCFG 300. Vamos ver se eu tenho ele aqui. APCFG 300. 300. Aqui eu não tenho. Apesar que você falou agora da questão do browser, né, de quem chama, porque aí o que acontece? Eu entro nessa rotina de gestão de projetos e vou no botão incluir, aí ele dá Aham. error log. Entendi. Cara, esse Tipo- APCFG 300 talvez eu tenha no pacote que eu tenho de funções de lib do Proteus 11, só que tá no meu HD, tá lá em São Paulo. Se quiser, quando eu subir, se o cara ainda estiver vendo pra você, eu dou uma olhada lá. Não, e aí ele dá um erro tipo assim, nome
de alias inválido, nome de campo inválido e dá o nome de uma tabela, né? Um alias. Aí eu Tá. falei, cara, não sei, isso aqui tá me parecendo um problema de fato no fonte, entendeu? E assim, tá Me dando erro deu, no cliente e deu erro na minha base. me deu Mas curiosidade até disso aí, aí. Tá no CFG? hã? No CFG, acho que se você abrir aí, provavelmente vai dar erro. Vamos ver, vamos ver. Me deu até Deixa eu ver sua curiosidade dessa tela daí. também. E aí os caras ficam, mas executa o FW rebuild, não sei o que. Ah, pede pra você. Ah, não, mas executou como administrador, que não sei o que. O serviço, não sei o que. Aí eu falo, mano. No final das contas, quando a gente for olhar, os caras direcionam pra outra equipe, quer ver? Em qual menu que é aqui? Ambiente. Ambiente, Não é ambiente não, disfarça. Base de dados, base de dados. gestão de ambientes, Ah, já começa aí. O cara tá querendo usar uma rotina que não é normal, velho. cadastro de Cadastro de projetos. projetos. É, nunca ouvi falar, né? Não, Assim, pra tipo, que ele quer mano, não mexer com sei isso nem aqui? pra que serve isso. Fala pra ele que isso aqui tá descontinuado e já era. Já, Tenta não incluir aí. já começa aí, ó. A tela toda de incluir, vamos ver. Aqui Olha só, funciona. funciona, mano. Fala pra ele pegar o RPO da ASICS. É, isso Tabela aí, que é aí essa aqui aqui? dá error log, entendeu? No do cliente também. Aqui não tem qual que é a tabela. A PCFG 300. Eu tenho quase certeza que eu devo ter esse fonte aqui lá no meu... Como eu não copiei todos os projetos aqui pra essa máquina por causa de espaço, eu não tô com esses programas de lib aqui. Eu tenho, mas é da versão 11, é bem antigo, mas às vezes ajuda, né? Nunca vi essa rotina aqui não. Também não. Qualquer coisa depois você compartilha lá o problema que é. Vai que eu já tenha pego isso aí na rua. Compartilhar o quê? Compartilha o log lá do problema. Tá. Bom, vamos lá. Então o objetivo dessa daqui é a gente conseguir fazer o exec alto, tá? Da rotina de transportadoras, beleza? Então vamos pegar aqui, ó, mata 050. Vamos pegar pela documentação, vamos ver se ela dá pra aproveitar. Ó, já começou aqui, tá vendo? Os parâmetros não tem. Vamos ver o exemplo. A parte de documentação aí, você já sabe como é que funciona? Com quem que fica isso? Cada área que documenta a sua, você não ouviu ninguém falando sobre isso ainda? Ainda não ouvi, mas não sei como que funciona. Talvez se é um time só que faz isso. Já vi assim, às vezes os caras falam, a gente descobriu que isso aqui não funciona, mas não tem documentação. E tá acontecendo muito? Não é. E tá acontecendo muito, aí os caras falam, manda pro pessoal para documentar. Porque a Aham. gente tem como argumentar com o cliente, entendeu? Sim, sim. E nem, até uma coisa engraçada, até comentando com você. Você sabe que agora tem essa questão de alguns clientes que tá migrando pro dicionário do banco, né? Sim. E aí um cliente migrou e ele abriu um chamado, falou, cara, ó, fiz a migração aqui e tal, desabilitei o C-Tree, Aham. aí só que tá dando erro, não consigo acessar o Proteus. E o erro é justamente porque o C-Tree tá desabilitado, né? Aí o cara falou, ó, eu habilitei e voltou a funcionar, mas a minha pergunta é, por quê? Como que eu faço? Eu não quero deixar ele habilitado, né? Não preciso Sim, mais. sim. Aí eu perguntei pra um cara da equipe, falei, mano, responde uma coisa, quando a pessoa migra pro banco, ele precisa deixar o servidor lá ser triativo ou ele pode desativar? Aí o Falou, cara não falou, sei. não, o cara falou assim, não, tem que deixar ativo e tal, foi uma briga lá atrás, eu concordo que não precisa, mas ele vai ter que deixar ativo. Eu falei, mas por quê? Porque a pergunta é essa, né? Aí o cara falou assim, porque algumas rotinas específicas usa. Eu falei, mano, eu vou responder isso pro cliente. Não, 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 não. Você é Miguel. Aí eu pensei, falei, mas tem documentação? Ele, não tem. Já Beleza, começa aí. responde. Só que eu nem falei de rotina específica, eu falei que ele tinha que deixar. Deu uma enrolada, né? Falei, Aham. deixa rodando. Porém, agora que você migrou pro banco,
todas as rotinas que estão, todas as tabelas ali que estão no banco, o sistema vai acessar diretamente no banco, que é mais rápido, enrolei, beleza. Aham. Aí isso foi ontem. Hoje abriram, outro cliente abriu um chamado perguntando a mesma coisa. Aí eu dei a resposta padrão. Aí ele falou assim, tá, mas me levantou uma dúvida. Por que que eu tenho que deixar esse sistema, esse servidor ativo, né, Aham. o serviço? Porque ele consome memória pra caraca, aquilo lá, velho. Então, tem isso também, né? Ele consome Aí eu muita memória sem peguei, uso, né? não contente, eu falei, mano, vou perguntar pro líder, que é um outro cara lá que tá assumindo. Mas, tipo assim, o cara tem 9 anos Aham. de TOTS também, né? Aí perguntei pra ele, falei, cara, tem documentação sobre isso aqui? Eu posso responder pro cliente que é porque algumas rotinas específicas usam tal. Aí ele falou, não. Pra ver o app serve in dele, se tem esse ambiente aqui. Aham. Aí eu, não, o cara só mandou isso. Eu falei, tá, mas ele pode deixar desativado então o servidor? Ele falou, sim, eu tenho uma base aqui que roda assim. Você tá Sim. entendendo como que é a Sim. informação entre o time? Entendeu? Ontem um cara me passou uma coisa, hoje outro cara já passou outra. Sim. Aí Isso, fica isso daí difícil, né, mano? é quando o cara usa alguma coisa de muleta, entendeu? E justamente ter pouca documentação, o pessoal usa muito de muleta. Essa questão aí mesmo do Citri, eu já cheguei a fazer alguns testes nas minhas bases aqui, tá? O Citri dentro do app server, ele tem funcionamento para conseguir ler um arquivo DTC, entendeu? O próprio app server ele tem tratativa para isso. Tanto que, se você tiver num dicionário aí que tem banco de dados, você não tem Cetri rodando, e você vai lá e na PSDU e tenta importar ou exportar um DTC, que é um arquivo do Cetri, ele vai conseguir fazer isso. Da mesma forma, se você estiver acessando uma base que ainda é DBF, por exemplo, antiga, tá? E você tenta gerar um arquivo em Cetri ou ler um arquivo em Cetri, ele também vai conseguir gerar. Porque o próprio app server ele tem dentro lá uma inteligência para conseguir ler esses arquivos, entendeu? A diferença de você ter o Cetri é ele conseguir fazer uma gestão de alta performance desses arquivos. Então, por exemplo, se você tem lá é, imagina, por exemplo, igual lá na ASICS, que tem um fluxo de dados muito grande. Imagina você tentar jogar tudo somente no app server para ele gerenciar todo o uso, todo o controle de usuários e tudo mais, além dos IOs que fica tendo dentro dos arquivos. Entendeu? Toda hora lê dicionário, volta dicionário, lê dicionário, volta dicionário, lê profile, volta profile, todo momento. Você faz com que o serviço que gerencia o Proteus fica com um pico de consumo muito alto, entendeu? E aquele app server não aguenta tanta coisa assim. Até por isso que existe o balance, entendeu? E aí por isso que surgiu aí esse Cetri, que era justamente para eles desvincular o uso do app server e fazer essa gerência dos IOs nos arquivos dentro do Cetri. Só por isso, entendeu? Agora o cara falar que algumas rotinas usa, cara, o app server ele consegue executar isso. Mas de fato, você não encontra documentação nenhuma, entendeu? E aí os caras vêm com essas respostas prontas aí, entendeu? Então, aí é por isso que eu falei que às vezes os caras não me passam confiança, entendeu? Aí Sei, o sei. outro dele, tipo assim, o outro ele respondeu, mas também não explicou. Ele só Aham. falou assim, cara, pede o app serve dele, e aí ele falou assim, pede o app serve que tem um ambiente e tal. Aí eu falei, mano, é pra incluir a chave ou o cara já tem isso lá no app serve dele e tal? Fiquei nessa dúvida. Aí eu Aham. perguntei de novo, eu falei, é pra perguntar pra ele, pediu o app serve que tem esse ambiente? Aí ele só falou isso. Aí eu mandei, entendeu? Mas você quer certeza, pode ser que o cliente tenha a mesma dúvida que eu. Aham. Aí eu falo, Não, com cara, mas eu não certeza. entendi. Você Você fica quer que eu vendido, pegue um sim. app serve? Fica Hã? vendido. Fica vendido, Fica sim. vendido, Entendeu? né? Aí o E aí cara a não questão. retornou mais. Aham. Vamos ver, né? Não, e aí é isso, por exemplo, se o cara em algum momento lá ele parou o C-Tree, o Proteus dele estava parado, não tinha ninguém acessando, ele subiu, ele conseguiu fazer a gestão toda pelo banco de dados, o app server vai suportar e já era, a vida que segue, entendeu? Porque não tem tantos clientes reclamando. Às vezes, se tiver com a configuração errada, mas o cara tiver um balance lá, bom, conforme vai distribuindo ali os usuários entre os app server, ele não dá pico de memória e não tem nenhum outro problema de acesso, entendeu? O Isso. próprio app server fica gerenciando esses I/O nos arquivos, entendeu? Mas é complicado, É, velho. Eu acho que se for uma área só que é responsável pela documentação aí, eu acho que fica mais fácil de
pegar esses malucos aí e dar um catiripapo neles, velho. Porque tá complicado. Mas eles mesmos aqui do meu time reclamam bastante da documentação. Sim, Eles sim. falaram, vocês sabem muito bem como que é a documentação da TOTS, né? Beleza. Bom, então vamos lá, ó. Esse cara aqui, por exemplo, não tá muito bem documentado, mas ele tem um exemplo. Esse exemplo aqui, ó, mesmo quando um linguição assim estourando na página, ajuda, tá? Que você vai pegar eles aqui, ó. Você quebrou, ele manteve a mesma coisa que você viu dentro do fonte, tá vendo? Ó? Ele recebe um array e um numérico. Tá vendo aqui, ó? Um array e um numérico. Aqui, tá vendo que ele tá x e y? XY Sim. tá sendo aqui, ó, dentro desse pipe. Um array e um numérico. Já vou te explicar aqui como é que é essa estrutura, tá? Então vamos apagar aqui. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. A tabela é a SA4. Então vamos pegar aqui, ó. Vamos fazer um select nessa tabela para ver como é que ela tá no ambiente de desenvolvimento. Ó, tem aqui 83 registros. Vamos ver qual que é o último. 83. Vamos ordenar ela pelo recno. Do maior para o menor. Então tá aqui, ó. O maior que a gente tem aqui é 83, tá? Vamos tentar incluir novos transportadores e vamos ver como que vai se comportar aqui. Beleza? Então temos aqui, ó, o que a gente precisa considerar quando a gente vai utilizar uma funcionalidade MS exec alto, tá? Antes de mais nada, você precisa criar uma variável private antes da chamada, tá? E ela tem que se chamar lms erro alto, tá? Essa variável aqui, por mais que ela esteja iniciando como nula, o ideal é que você inicie ela como falso. Beleza? Uma variável lógica. Quando você executar aqui essa funcionalidade de exec auto, esse cara que vai te indicar se teve algum erro ou não na hora que ele for executar lá o preenchimento do formulário e a ação que tem que ser tomada dentro dos dados lá no banco, tá? Se esse cara aqui tiver marcado como true, significa que algum erro aconteceu. Beleza? No nosso caso, estamos trabalhando com uma tela de um formulário simples, que ela só tem lá uma tabela, então só precisamos passar um array e qual que é a opção que a gente vai estar fazendo. Então, seguindo o que a gente já viu nas outras aulas, vamos criar aqui nossas constantes para facilitar. Então, define inclusão, a gente falou que é 3, certo? A gente vai fazer aqui também alteração, que é 4. E vamos fazer aqui também exclusão, que é 5. Certo? E para facilitar, já vamos jogar esses carinha aqui, ó, dentro de funções específicas para isso. Static function inclui return. Ó. Inc.transp. Então a gente tem aqui, ó, inclusão, alteração e exclusão. Beleza? Vamos colocar a chamada deles aqui. Daqui a pouco a gente define como que vai ser a interface disso tudo. Inclusão, alteração e exclusão. Certo.
Na nossa função de inclusão de transportadora, a gente vai ter aqui, ó, um array a dados, tá? O que a gente precisa passar nesse array? O nome do campo, o conteúdo que vai ser salvo dentro desse campo e um terceiro parâmetro que está como nulo. Esse parâmetro aqui também não consegui encontrar documentação. Eu acredito que ele seja alguma coisa de legado, tá? Mas toda vez que a gente precisou passar, a gente precisa passar um array de 3 posições, mesmo sendo nulo a terceira. Beleza? Então aqui, ó, vamos abrir lá o formulário para ver. Siga ADV. Vamos colocar filial, código, nome e vamos colocar mais algum outro campo aqui, só para a gente conseguir ver esse dado sendo gravado da forma que a gente quer. Então, vamos dar uma inclusão aqui. Esse aqui é o formulário. Tá vendo aqui, ó? Temos A4 code. Temos aqui, ó, 4 code. A4 nome, A4 nome. Vamos colocar aqui também home e-mail. A4 e-mail. Acho que só isso. O restante vai acabar gatilhando informação de validação aqui pra gente. Então, ó, vamos fazer a inclusão. ADD a dados dentro do adados a gente vai ter outro array para cada posição. A gente tem outro array onde a primeira posição é o nome do campo da tabela e a segunda posição é o dado que iremos cadastrar. E a terceira de compatibilidade. Beleza. Como a nossa variável aqui, ó, ela precisa ser uma private, teremos 3 funcionalidades aqui que vamos chamar esse aqui, ó, inclusão, alteração e exclusão. Vamos deixar ela como private aqui na principal, beleza? O que você precisa saber aqui no execAuto? Quando você chama a função msExecAuto, ela é uma função, esse mata 050 é outra função, tá? O que esse cara aqui vai fazer para você? Ele vai gerenciar a gravação do erro numa funcionalidade chamada AutoGRLog, que você consegue capturar por esse mostra erro, tá? E a gestão desse LMS erro alto, beleza? Essa função aqui, a quantidade de parâmetros que você vai passar para ela é dinâmica, tá? Por quê? Você precisa passar primeiro um bloco de código. Depois desse bloco de código, você vai passar quais são os parâmetros que vão ser enviados para esse bloco de código. Então, por exemplo, aqui estamos fazendo o execAuto de inclusão. O que a gente está passando aqui além do bloco de código? Os dados que a gente quer incluir, tá? Seguindo lá a sequência do formulário, onde tem nome técnico do campo e a informação que vai ser gravada.
E a segunda opção é o numérico, que indica qual que é a opção que a gente está acessando dentro do menu. Isso daqui, ele é passado para esse bloco de código, seguindo aqui, ó, o que está dentro do pipe, tá vendo? Então esse X para a gente é o nosso adados, e esse Dados. Y é a inclusão, Inclusão. tá? E isso daqui é enviado para dentro do Mata 050, porque o bloco de código recebeu esse parâmetro e repassou esse parâmetro, tá? Certo. E por que a gente passa isso como um bloco de código? Porque, como eu já te expliquei anteriormente, o bloco de código ele não é executado no momento que a gente escreve, que a linha é lida ali, tá? Ele é executado quando esse cara aqui, ó, o ms exec auto, definir que chegou o momento dele executar, tá? Então, esse ms exec auto, internamente, ele vai fazer o quê? Controlar o que vai estar escrito nesse LMS erro alto, para você saber se deu erro ou não na execução, tá? E ele vai utilizar uma outra funcionalidade, que é a função auto grlog, tá? E essa funçãozinha aqui eu até recomendo ela para você quando você estiver fazendo alguma rotina que você precisa fazer uma apresentação para o usuário no final do processamento, tá? Esse auto grlog, o que ele acontece? Ele vai armazenando em memória todos os textos que você vai colocando. Então, toda vez que você chama ele, ele tem uma linha nova. Então, por exemplo, você chamou aqui, ó, auto grlog, linha 1, linha 2, linha N. No final, quando você chama a função mostra erro, ele vai mostrar aquela telinha que você já deve ter visto muito lá nos chamados, quando estava lá no suporte, que é um erro de exec alto, mostrando o campo XPTO é obrigatório e não foi preenchido, aí tem lá uma flechinha e depois tem os botões lá embaixo, confirmar, salvar, cancelar, entendeu? Esse próprio carinha aqui, ele faz isso para você. Então é uma função que facilita muito você ter essa comunicação com o usuário do que aconteceu quando acabou o processamento da sua função, tá? E essa mesma funcionalidade ela é utilizada dentro do exec auto. Só que você não precisou tratar se já existe um código com aquele, se já existe um registro com esse código, se esse campo aqui é obrigatório e não foi preenchido, tá? Tudo isso vai ser realizado por esse carinha aqui. Beleza? Então vamos fazer aqui, ó, dois testes, ó. Vamos chamar o exec auto. Se ele não der erro, a gente vai tentar chamar ele novamente, passando os mesmos dados para tentar fazer uma nova inclusão. E aí ele tem que reclamar para a gente que esse código já existe, tá? Como a gente viu aqui, deixa eu fechar para a gente poder compilar. Vou comentar a chamada da alteração e da exclusão por enquanto, tá? Como a gente viu aqui no banco, o último registro é o 83, certo? Então vamos tentar criar aqui, ó, o 84. Vamos deixar fixo mesmo por enquanto. Aqui vai ser transportadora teste. E-mail teste.com. Beleza? Nesse código aqui, Beleza. e pelo que a gente viu, alguma dúvida? Não. Beleza. Só colocar isso aqui, senão a gente não vai visualizar qual que foi o retorno desse exec auto. Fechou. Vamos compilar e vamos ver como é que vai se comportar isso aqui. Precisa configurar esse menu aqui, né?
Aí os chamados que caem para você geralmente é relacionado a configurador ou cai sobre módulo específico também. De módulo a gente não atende. Pode cair alguns, mas aí se é no Só frame a direciona, né? gente. É. Mas você tá aplicando suporte, você tá dando suporte no frame e os caras não liberaram nem os fontes do frame? Não sei ainda como que funciona essa parada aí não, pra ter acesso às fontes. Porque assim, no meu time ali tem eu e mais dois que vai fazer esse tipo de serviço. Aham. E tem um cara que ele é mais voltado para a parte de desenvolvimento. Ah, entendi. Então, eu acho que ele entra quando é um problema no código-fonte, entendeu? Entendi. O foco Mas seria ele mais um não é N1 ali mesmo, então, com vocês. isso. Entendi. E ele é desenvolvimento do frame também. Então, se ele identifica que é alguma coisa no módulo, ele também não atua, ele manda para o módulo. Ah, entendi, entendi. Ainda estou entendendo como funciona essa divisão, viu? É totalmente Porque diferente, né, velho? muito diferente. E outra, lá no ServiceNow, o Zendesk ele é muito bom que ele tem uma boa base, eu consigo pesquisar fácil. Aham, Mas no ServiceNow, que caía na minha fila, eu já sabia que era meu, entendeu? aham. Então ele era bem dividido. Aqui não, aqui cai tudo numa fila só, essas questões. E aí eu vou lá e olho, isso aqui é frame, eu atuo. Aí uma pessoa que é do módulo, ela olha e fala, não, isso aqui é módulo, eu atuo. Aí tem vezes que é uma coisa do cloud, e a gente tem que direcionar pro cloud. Então, às vezes você fica na dúvida, entendeu? Aham. E é tudo modelo ágil, né? Eles estão implantando isso agora, viu? É? Metodologia ágil aqui dentro da TOTOS, eles começaram agora. Beleza, menu configurado, fonte compilado. Vou colocar um break aqui pra gente ver o comportamento dessa variável aqui, tá? Então tá aqui, ó. Esse aqui é alto. Ó, não existe ainda. Criamos ela, agora ela é falso. Certo. Entrou na nossa função, como ela é uma private, continua sendo false, tá? Criamos o nosso array. Setamos ali as informações que serão passadas lá para o formulário. Tá vendo? Ó, filial, código, nome e e-mail. Ó, realizou o exec auto. Tá marcado como falso. Na tela não tem nada avisando, não mostra nada. Por quê? O exec auto, ele é para funcionar tanto no modo automático como no modo com interface do usuário. Caso seja uma funcionalidade automática, a forma de você pegar o erro não tem que ser mostrando a tela de erro, e sim capturando com outra função, que é get auto grlog, tá? Acho que ela tá até aberta aqui, ó. Aqui, ó. Para você poder capturar aquele log e ou retornar para alguém numa integração que está sendo realizada com o seu sistema, ou então armazenar isso aí dentro de um arquivo de log, ou então gravar dentro de alguma tabela, tá? Quando a interface é com o usuário, aí muda. Aí você precisa mostrar para o usuário que deu um erro para ele estar ciente que teve um problema ali com a inclusão automática, tá? Como isso daqui está como falso, ou seja, não deu erro, esse registro tem que existir no banco de dados agora. E quando a gente consulta, tá aqui, ó. Código 84, transportadora teste. Não precisei tratar se esse campo aqui é obrigatório ou não, se esse código já existia ou não, tá? Então, tá aqui, ó.
E cadê o e-mail? Tá aqui preenchido, ó. e-mail@teste.com. Agora vamos ver se a rotina já está tratando para quando já existe um código eu tento incluir uma transportadora com o mesmo código. Então, ó, passou. O que o usuário vai Ele ter deu a como mensagem lá, mensagem? né? Transportadora incluída com sucesso. Vou tentar incluir com os mesmos dados, então nem mexi no meu array, ó. E esse cara continua como falso, como veio lá em cima no começo. Ó, tentei executar, tá vendo? Ele já tá como Já true, mudou pra true ali. entendeu? Então isso significa que eu tive um erro na execução. Isso, como é uma interface visual, vai ter um reporte disso para o usuário, ó, erro na gravação da transportadora. E essa mostra erro, a partir do momento que eu chamei ele uma vez, ele vai capturar o que foi gravado com aquela rotina que eu te falei, do AutoGRLog, tá? E a partir do momento que eu chamei a função mostra erro ou essa getAutoGRLog, ele limpa todas as mensagens que foram imputadas ali em memória por essa função aqui, tá? Então se eu chamei a mostra erro e chamo ela de novo, a próxima vez a telinha vai aparecer em branco. A mesma coisa Já não para tem essa mais o daqui. erro. Exatamente, porque ela está sempre limpando o que ficou ali de mensagens na memória, tá? Então aqui, ó, vamos mostrar ela. Tá aqui, ó, ajuda, já gravado. Já existe um registro com essa informação. Inválido, transportadora teste, e-mail. Tá vendo? Ele vai mostrar somente os campos que eu informei, ó. Ele não vai trazer todos os campos da tabela. Tudo isso daqui foi gerenciado pelo próprio execauto. Entendeu? Se você fosse fazer Legal. isso daí pelo Hacklock, como a gente viu anteriormente aqui na ST5, o que você precisa fazer, ó? Um dbseek, aí você faz o alert, se não, você faz o seu Hacklock. Isso daqui é uma tabela simples de uma informação só que você estava validando, só se ele existe. Mas você pode ter N outras informações aqui para serem validadas, certo? Então, ó, dei um OK. Vamos lá ver como é que ficou esse cadastro. Ah, vou mostrar aqui no banco, né? Ó. Como a gente não fez nenhum controle de transação nem nada, continua cadastrado aqui o nosso registro. E como ele já existia, não cadastrou outro novamente, tá? Então vamos ver aqui, ó, cadastro transportadoras. Tá aqui, ó, imputado pelo execauto. Vamos tentar fazer uma inclusão igual a gente fez lá pela rotina, ó, 000084. Tá vendo? Exatamente o problema que teve, que foi reportado lá pra gente, ó. Help já gravado, já existe registro com essa informação. Solução troca a chave principal desse registro. Entendeu? Então você tem a mesma validação, as mesmas travas, as mesmas considerações se pode ou não preencher um campo, se tem ou não validação, se ele é ou não obrigatório, que uma tela teria aqui com o usuário utilizando lá o processo manual. Certo? Alguma dúvida até aqui? Não. Beleza, então agora vamos fazer o seguinte, ó. Semelhante ao que fizemos na aula com o Hacklock, vamos colocar aqui, ó, if msg yes no. Vamos criar o nosso título aqui como static. Execauto transportadora. Testar exec auto de inclusão.
alteração, exclusão. O que vai mudar aqui pra gente, ó? Exclusão, alteração. Beleza? Acompanhou o que eu fiz aqui? Quer dar uma olhada no programa? Só mudou ali o. Quando é a alteração, exclusão, né? A Exato. opção, na verdade, né? Certo. Só Então, isso, tranquilo. tá? Ó, compilei o programa. E por que eu só fiz isso? Porque aquilo é a única coisa que muda pra gente. Tá aqui, ó, transportadora teste. Se eu quero incluir, alterar ou visualizar, estou fazendo a mesma informação aqui, ó, para o mesmo registro. Inclusão independe de eu estar posicionado nele ou não, porque eu vou ter um formulário em branco. A alteração, o que eu preciso passar? Qual que é o código do cliente, ó. Sim. Visualização não, exclusão, né? Aqui, ó. Então, o que eu preciso ter? Eu preciso estar posicionado no cliente para eu poder, na transportadora, para eu poder fazer a exclusão ou a alteração, certo? Então, ó, vamos ver como que vai se comportar o nosso programa sem fazer nenhum posicionamento, só chamando o exec auto de alteração ou de exclusão. Então, vamos só confirmar aqui se está posicionado. Sim. Chamei a função errada. Então, tá aqui, ó. Deseja testar a inclusão? Vou colocar não, porque a gente já fez esse processo e o processo com certeza vai dar erro lá, porque já existe o registro, tá? Então, ó, processo de alteração. Sim. Então, resetamos aqui a variável. Montamos o nosso array, beleza? Vamos ver qual é o registro que está posicionado dessa tabela. Então, abrimos aqui, ó, table. Qual que é a tabela? SA4, tá? Está posicionada no último registro, ó. 84 transportadora teste. Então, E ele posicionou nela porque a gente passou essa informação aí, né? não, acho que é porque é o último registro da tabela, tá? Ah, sim. Então, ó, fiz a alteração, só que não mudei nada. Então, ele não deu nenhum erro. Então, transportador incluído com sucesso. Ó, deseja testar a exclusão? Sim. Então, resetei a variável. Então, ó, estou pausado aqui.
Vamos ver a nossa table. Estou posicionado no registro 84. Beleza? Sim. Vou executar a exclusão. Deixa eu já trazer o delete aqui para frente. Ó, erro deu falso, certo? Olha a tabela SA4, ó. Continua posicionado no mesmo registro, tá vendo? Vamos chamar aqui a nossa funçãozinha deleted. Tá marcado como true, tá vendo? Não passei nenhum alias, tá vendo? Porque ele tá pegando o meu alias que está no topo da pilha. Beleza? Tá aqui, ó. Marcado como deletado. Deleta. Beleza. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Vou tentar excluir ela de novo, ó. Esse aqui é alto, tá? Não quero inclusão. Vamos tentar fazer alteração primeiro. Ó, desejo testar alteração? Sim. Qual registro que eu estou posicionado? Transportadora teste. Nosso erro alto é true. Para quem que ele posicionou? Para ninguém. Tá vendo? Tudo vazio. Message stop. Deu erro. Pesquisa não encontrada com dados acima. Entendeu? Por quê? Quando você está no browser, você está navegando ali entre os registros que estão aparecendo para você no browser, certo? Aí você foi lá e Certo. acionou a opção alterar. Quando você selecionou a opção alterar, você está alterando o registro que você está posicionado. Por que que a inclusão não depende disso? Porque a inclusão você está abrindo um formulário zerado. Só que a alteração e a exclusão você depende do registro existir. Isso daí vai de encontro com aquela opção do filtro que a gente colocou ali, ó. Que eu estava passando para você, que é informada lá no menu def. Tá vendo? Esse exclusão, alteração, isso daqui só pode ser realizado se a sua tabela tiver dados. Se a sua tabela tiver dados, automaticamente você vai estar posicionado, nem que seja no primeiro item, na primeira linha ali do seu browser, entendeu? Porque ele já traz carregado para você lá no topo. Se você simplesmente abriu, apertou em excluir, automaticamente ele está posicionado em alguém para excluir, certo? Da mesma forma tem que funcionar dentro do exec-auto. Se você quer alterar alguém, se você quer excluir, não basta você passar as informações que você quer fazer aqui. Você precisa posicionar o registro que você quer fazer a alteração, tá? Então tá aqui, ó. Ok. Vamos tentar fazer a exclusão, ó. Sim. Mesmo problema. Tá vendo? Não conseguiu excluir. Então aqui o que vamos fazer agora, só para conseguir rodar o processo até o final. Vamos ver aqui o índice da nossa tabela. SPHelp SA400. Aqui, ó, index name 1. db select area, alias SA4, db set order,
Para a gente interessa aqui filial e código. Hack no delete é com o dbaccess. E aqui, ó, vamos fazer um dbseek e não vamos nem olhar o retorno dele. Tá? Por que isso? O próprio execauto vai fazer essa validação pra gente, se o registro existe ou não. Se ele não existiu, o que vai acontecer? Erro aqui na telinha falando que não foi possível encontrar o registro. Então tá aqui, ó, filial, código. Vamos fazer o Entendi. mesmo processo aqui na exclusão. Ó, vou compilar. Deixa eu só mudar isso aqui, né? Alterado teste. Aí a gente consegue verificar aqui que realmente teve uma alteração nesse registro, né? Então, compilado. Caroline. Então, ó, só para confirmar, não temos aqui mais o registro 84. Vou abrir aqui primeiro, ó, x execauto. Vamos ver aqui como é que tá a tabela SA4, ó. Tá posicionado no registro 74. Beleza? Vou mandar embora a execução. Não vou fazer a inclusão, tá? Vou tentar fazer a alteração. Obviamente deu erro mesmo eu fazendo um posicione, porque nosso registro está deletado. Limpei o erro, vou fazer a exclusão. Mesmo problema. Uhum. Beleza? Banco de dados, continua a mesma coisa. Agora, vamos fazer a inclusão e tentar fazer os outros passos dela, ó. Então tá aqui, ó, tá posicionado em ninguém, ó. Testar esse aqui, ó, inclusão? Sim. Transportadora incluída com sucesso. De fato foi. Fechar. Testar alteração? Sim. Transportador alterado com sucesso. O programador não alterou nem o texto, né, velho? Cara preguiçoso, hein? Tá aqui, ó. Alterado teste. Deseja testar o execauto de exclusão? Vamos ver como é que tá isso aqui, ó. Sim. Nossa table já está posicionada no 84, tá? Não era isso que eu ia fazer, eu ia entrar dentro da função, mas já foi. Só para ver o dbseek lá, né? Mas tá aí, ó. Excluída com sucesso. Entendeu? Quais mais outras opções você consegue fazer dentro de um execauto? Tudo vai depender do seu menu def e do que está tratado dentro da rotina, tá? Você tem a possibilidade de fazer um execauto de cópia de alguma informação, de algum registro. Você tem, às vezes tem um recálculo ou
digitação de nota fiscal do CTE, qualquer coisa desse tipo, desde que tenha dentro do menu DEF um número para ele e que tenha tratado lá dentro da rotina para permitir a execução automática, você consegue fazer esse processo, tá? O exec auto, qual que é o ganho que você vai ter com ele? As mesmas validações que teria em tela, tá? Com menos código, e toda alteração que tiver dentro do dicionário de dados, sua rotina já está blindada disso. Você não vai precisar ficar fazendo um if a mais ou uma regrinha a mais dentro do seu programa. Beleza? Boa. E aí, ficou claro? Uma dúvida? Ficou claro. Zero dúvida? Não, ficou claro. Eu acho que eu só tava pensando em tanto para o exec auto quanto pro reclock lá. Mas aí eu acho que entra mais, era em. Hoje a gente pegou aí e trabalhou com dados fixos, né? Dados Vou pegar esse fixos. dado de um outro lugar, por exemplo, de uma planilha, de um. Sim, Aí sim. entra na integração, por exemplo, né? Isso acontece também. Sim, sim. Mas aí é. No caso da integração, a gente ainda vai ver. Agora, a manipulação de arquivos, eu acho que é uma coisa que a gente não colocou na nossa listagem, né? Deixa eu até ver aqui. Porque a gente gerou o relatório, né? Mas não importou algo, por exemplo. Não sei. Isso, a gente não Se a fez gente chegou a gestão fazer. de arquivos, a gente só fez criação de Isso. arquivos, né? Acho um assunto legal de Então era ver. uma coisa que eu tava pensando em fazer. Aí eu conseguiria fazer, né? É, Cara, eu acho que é uma. consegue tranquilo, tá? Com base no que a gente já tem aqui. Deixa eu ver aqui. Eu posso pegar, importar dado e usar tanto o Reclock quanto o exec auto, né? Esse Sim. mesmo cenário aí. Ó, relatório, Reclock, exec auto, rotina automática, MVC, classe, web services. De fato a gente não colocou nada de gestão de arquivo, mas acho que você consegue fazer isso com base no que tem na rede, tá? Na internet. E dá pra você testar, fazer um programa que vai fazer isso para as duas rotinas. Por exemplo, você pode usar o próprio exemplo aqui ó, da transportadora, que é um cadastro simples. Entendeu? Então aqui, ó, Sim. já vamos até montar aqui o to-do. Poxa, com isso daí você conseguiu se livrar de uma boa, hein? Por quê? Pra gente passar isso aqui alto de pedido de venda, pô. Cabeça Não, passa limpa. aí, coloca aí. Não, mas eu acho que esse Quando eu daqui. tenho um to-do, eu me fico mais motivado a fazer alguma coisa. Não, mas eu acho que essa da parte do arquivo, eu acho que vai ser mais da hora pra você treinar, tá? Porque o exec auto aqui, da mesma forma que a gente fez ali no pedido de venda, vai ser um Ctrl+C, Ctrl+V, entre aspas, né? Por mais que são é, 3 parâmetros, né, e não só dois, que o item você vai ter que tratar um array dentro de outro array, dentro de outro array, entendeu? Aumenta ali um nível, a matriz, né? Sim. Teoricamente, na hora que você bater o olho e identificar o padrão, conseguiu resolver. Já a partir de você ler essas informações com base em um arquivo para poder tomar essa decisão, eu acho que já muda um pouquinho, entendeu? Acho que já vai sair um pouco de conseguir copiar e colar aqui do processo que já tem. Então aqui, ó, Beleza. vamos começar lendo um CSV, pode ser? Então, ó, Sim. transportadora.
Aí, ó, eu acho que fica um textinho bem genérico pra você poder pensar na solução toda. O que que você acha? Esse Não dá. Fechado, eu tava só lendo só. o que que eu te aconselho a fazer, tá? Primeira coisa, parte pro processo, tá? Processo, fluxograma. Como que eu quero que funcione o meu processo? Bom, o usuário vai acessar o menu, certo? No menu ele vai ter o quê? Uma telinha, ou é um pergunte, ou é um parambox, ou ele vai preencher no FW Input Box, ou vou começar testando fixo, não sei. Pensa nesse processo. Primeira coisa, o que, que ele tem que definir? Ele vai imprimir, ele vai incluir, alterar ou excluir. Próximo passo, ele vai utilizar reclock ou exec auto. Próximo passo, vou ler o CSV que ele informar, ou seja, precisa selecionar um arquivo CSV. Próximo passo, esse CSV que ele selecionou, eu preciso criar ali a estrutura que eu vou fazer a manipulação, né? Seja inclusão, alteração ou exclusão. Então, ou eu vou precisar montar um array, ou então eu vou precisar fazer alguma outra coisa ali para utilizar dentro do reclock, tá? E aí você vai segregando isso daí tudo em funções, beleza? Se você for partir para um processinho com tela, tá? Aí na minha tela, como que eu vou desenhar isso daí com o usuário? Cara, desenha um protótipo. Abre um Paint, PowerPoint, Figma, o que, que você achar mais prático de mexer, beleza? E pode colocar lá, por exemplo, um radio button. Cara, eu quero incluir, alterar ou excluir. Próxima opção, eu quero usar exec auto ou rec lock, entendeu? E outro embaixo um get para selecione o arquivo, entendeu? Informa o nome do arquivo. Na hora que ele clicar em confirmar, faz o que ele foi definido, entendeu? Certo. Processo, se tiver interação visual, faz o protótipo e com base nisso daí, programação. Programação, como é que você vai partir disso? User, function, nome que você vai definir. Beleza? O que eu vou ter aqui dentro? Aqui dentro eu vou ter tela para o usuário selecionar. Aqui vai ter o que? Barra de processamento. Chama as funções que o usuário quer. Beleza? Aqui embaixo, aí aquele mesmo esqueminha que a gente sempre fez. Ó, static function inclui via reclock. Então eu já sei que aqui dentro eu vou ter o que? Uma static function de inclusão via reclock. E na de baixo? Vai ser a mesma coisa, só que vai ser via exec auto. Então aqui, ó, exec auto. Você vai desmembrando ali a sua programação, entendeu? Se tem interface visual, coloca aqui um alert, ó. MSG alert inclusão via exec auto. Assim, quando você clicar ali no botãozinho ou alguma coisa do tipo, você consegue saber se está passando pelo fluxo que você definiu. Aí depois você vai gastar um tempo somente dentro dessa função. Beleza? Tranquilo? Dúvida? Não, beleza. Eu vou seguir nessa linha. E aí, não sei. Eu tava pensando. Vamos lá. Esse cara aqui, ó, você tem uma ideia do que você vai precisar para ele? Para ler um CSV separado por vírgula?
Eu ia procurar alguma função. Não certo? sei se tem uma função. Sim, tem algumas funções. Uma dica, dá uma olhada em funções como fopen, tá? Para você selecionar o arquivo, pode ser aquela como é que é? O que eu tenho de dúvida é assim, Dialog, acho que é não isso. sei se seria essa a lógica, né? Eu vou pegar esses dados que estão no arquivo, vou jogar ele numa tabela temporária e dessa tabela eu passo para o Reclock ou para o MS-Exec Auto ali. Seria isso, mais ou menos. A minha dúvida é, depois que eu faço ali, aí vai depender do que eu vou ler na função, né? Dependendo da função que eu vou utilizar. Mas essa função, ela vai retornar o que para mim? Vai jogar isso num array, por exemplo, numa tabela, seria isso. Isso. Aí, como que vai funcionar a lógica do seu programa, o sequenciamento do seu programa, tá? Lembra que lá no comecinho, lá na primeira aula, se eu não me engano, a gente falou sobre lá os algoritmos, na verdade. E nos algoritmos a gente falou lá do passo a passo que você tinha lá para tomar um banho. Cara, você vai tomar um banho, você tem que Sim, ter detalhadamente o que vai acontecer, certo? O seu algoritmo vai funcionar da mesma forma. Então, quando você tem aqui, ó, eu quero ler um arquivo. Primeira coisa que você precisa ter é o quê? O arquivo. O seu sim, arquivo, quem que vai te informar? É o usuário. Se o usuário que vai informar o arquivo, o que, que ele precisa? Ele precisa de uma tela para isso, certo? Qual tela que o usuário pode utilizar? Aqui, ó. Você já usou File Dialog, beleza? Esse cara aqui, ó, lembra que você falou que estava vindo o nome de um arquivo? Eu usei essa telinha aqui em um outro front já para trás, tá? Eu fui lá olhar a documentação. Tá vendo? Eu acho que é esse parâmetro aqui, se eu não me engano, que tinha lá um parâmetro chamado Save Dialog. Save Dialog. Isso daqui indica se você quer retornar só a pasta ou a pasta em um arquivo. Entendeu? entendi. Como isso aqui estava marcando, acho que como true, aí ele quer retornar um arquivo. No caso só de uma pasta, aí seria falso. Então ele vai retornar a pasta para você trabalhar só o diretório, entendeu? Então aqui, ó, você já consegue identificar qual que é o arquivo físico. Beleza? Próximo passo. Então, usuário irá selecionar o arquivo. Beleza? Próximo passo que você precisa ver você precisa ver o conteúdo do arquivo, certo? O que o usuário te passou? Ele não te passou o conteúdo do arquivo. Ele só te passou, ó, o arquivo que eu quero que você leia está na pasta X e ele tem o nome Y. Ele só te deu a direção de onde está o arquivo. O que você vai fazer aqui agora? Capturar o conteúdo do arquivo, certo? Depois que você capturou o conteúdo do arquivo, você precisa fazer o quê? A leitura de todas as linhas. Nesse capturar, então, aqui, ó, você vai ter ler a primeira linha. Aí, dentro da primeira linha, você vai ler a primeira coluna. Ler a segunda coluna. Ler a N coluna. Beleza? Próximo passo vai fazer o quê? Ler a N linha. Isso você vai fazer até o final do seu arquivo. Certo? Depois que você capturou o conteúdo do seu arquivo, o que você precisa fazer? Você precisa ir armazenando isso em algum lugar que você vai acessar isso depois. Onde você pode armazenar? Você pode jogar isso dentro de uma variável ou dentro de uma tabela temporária. Tá? Como não entramos aqui ainda no âmbito de tabela temporária, estrutura, etc., te aconselho a seguir pelo que a gente já viu, array, tá? Então você vai ter um array Certo. com os dados Eu tava lidos. pensando nessa lógica mesmo. Isso. Beleza. O seu array, como que ele vai ser, ó?
Seu array ele vai ser praticamente uma cópia lá do arquivo. Ele vai ser um array só, grandão, certo? Dentro do seu array você vai ter várias linhas. Certo? E cada linha vai ter várias colunas. Tá vendo aqui, ó? Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Se você analisar, isso daqui é praticamente lá o seu Excel, o seu CSV. Tá vendo, ó? Linha 1, coluna A, coluna B, coluna C, coluna D. Linha 2, coluna A, coluna B, coluna C, coluna D. E assim por diante. Beleza? Qual que é o layout do seu arquivo? Seu arquivo tem que ter um layout específico, ó. Na primeira coluna é sempre o código, na segunda é sempre o nome, na terceira é sempre o array. Bom, então esse é o layout do arquivo que você tem que considerar, entendeu? Tudo isso são regras que o seu programa vai ditar, beleza? Ah, e se meu programa tiver mais ou menos colunas do que eu estou esperando no layout, o que eu tenho que fazer? Tem que dar um erro, ou então eu vou adaptar o meu programa para conseguir dinamicamente entender o arquivo do jeito que ele veio e trabalhar com ele. Vai do que você vai seguir aí na sua lógica na hora de fazer o código. Tá? A outra coisa, o seu exec auto e o seu rec lock. Se você antecipar a abstração disso daí, o seu próprio array aqui, ó, que você está gravando, você já pode gravar ele no modelo do exec auto. Entendeu? Por exemplo, estou lendo aqui, ó, essa primeira linha, já vai salvando o seu array assim, ó. add a dados, certo? Coloca aqui, ó. A1 underline code. Aqui vai ser o que? A linha que você está lendo, certo? E aqui new. Beleza? Aqui no lugar de a dados, chama assim, ó. A linha. Ou a transp. Beleza? Na hora que você acabou de ler essa linha, isso aqui é cada um é uma linha, tá vendo? Ó, code, nome, e-mail. Beleza? Ó, código, nome, e-mail. Ó. Acabei de ler as minhas 3 linhas, o que eu faço? Então eu pego essa transportadora aqui, ó, e adiciono dentro do meu array a dados. Beleza? Vou ler a minha próxima linha, o que eu faço? Reinicio o meu array. Na hora que você acabar a leitura, você já tem aqui prontinho, ó, o seu array para um exec auto. Entendeu? O que você vai ter que fazer depois? Você vai ter que fazer um for de quem? Do seu adados. Logo, o seu adados nx é o que? É esse cara aqui, ó. Essa estrutura. Entendeu? E aí, você pode usar isso tanto para o exec auto como para o rec lock. Tá vendo? Ó? Código, nome, e-mail. Se você parar para pensar, a dados nx1 é o que? Código. 2 é nome. 3 é... Opa. 3 é e-mail. Certo? Acho que vai ser uma coisa mais ou menos assim, ó. Cara, como é que eu vou saber qual que é a ordem aqui do meu array?
para o ponto de debug. Na hora que você for ler o seu array, joga ele aqui, ó, e abre ele para ver como é que tá. Ou então vem aqui, ó, tenta imprimir ele no Debug Console, tá? Esses carinhas aqui, ó, são ferramentas para você conseguir fazer o desenvolvimento enquanto você está podendo testar ali, ó, enquanto você está podendo parar na linha para tratar o dado do jeito que você precisa, entendeu? Quanto mais você acostumar a utilizar eles, melhor vai ser aí pro seu desenvolvimento. Mais rápido você vai conseguir identificar essas coisas, entendeu? Beleza. Beleza? Então, vou copiar para você só o to do. Só o tudo. Só o to do, pô. Tá aí, ó. Exercise. Vou ser bonzinho contigo. Vou copiar também aqui o fonte do Ezequiel, tá? Eu já ia falar, né? Não vai passar nenhum fonte. O fonte eu vou passar porque eu não vou conseguir subir a aula pro YouTube, então... Na verdade, essa parte da aula, essa última parte foi muito importante. Mas eu vou quebrando a cabeça ali tentando lembrar. Ó, Beleza? vou fazer o seguinte. Vou fazer isso aqui por print, ó. Print já te ajuda aí a ter um norte, lembrar do que a gente conversou, Uma noção. entendeu? E não é copiável, né? Então, de qualquer forma, vai ter que codar. Beleza? Beleza. Cara, alguma dúvida? Alguma reclamação, Não, sugestão? Tá tranquilo. Tranquilo? Foi de boa esse tema aqui também, esse aqui alto? Ficou bem claro. Eu achei que era mais o Ezequiel, sei lá, que fosse mais um bicho de 7 cabeças, pareceria mais Parece, né? simples. Cara, é muito mais simples. Se você for parar pra pensar, é praticamente a mesma coisa de um Hacklock, entendeu? Na verdade, até melhor do que pra trabalhar, né? Você não precisa ficar tratando cada campo, cada exceção, cada coisinha, né? Só joga e deixa o framework se virar. Entendeu? E aí, Beleza. na próxima semana já seria... Na próxima semana não, na próxima aula já seria aqui a gente trabalhar com isso em rotina automática, né? Que aí já vai ser a gente fazer essas rotininhas aí funcionar como se fosse um job certinho, abrindo ambiente, controle de execução, etc. Tabela temporária, beleza. Da hora. Mas eu acho que isso daqui a gente deve ver na próxima semana. Sexta-feira pra você estar de pé? Sim. Muito tranquilo. Beleza, então na sexta a gente faz meio que um review aí do que você conseguiu avançar. Dá uma olhada ali no que foi dúvida pesada, pra gente tirar a dúvida durante a aula. E mata esse assunto aí na segunda. Que aí você já tem aí uns dias até segunda pra terminar esse projetinho. Pra terminar, né? E aí na segunda a gente vem aí batendo rotina automática, como que funciona os jobs e tudo mais. Beleza. Beleza? Fechou. Cara, muito obrigado pelo seu tempo, mais uma vez. Qualquer coisa, Obrigado, dá um eu. toque aí, se precisar de ajuda, estarei online. Tá bom. Deixa eu só te mandar o log aqui, eu até esqueci. Eu salvei aqui. Eu vou te mandar, Manda mas aí, aí deixa eu ver. depois sexta-feira a gente fala.